tirar minha câmera aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Positivo. Sim, sim. Também. Vou começar. O tema que eu escolhi foi estromatólitos como condições de paleoambientes, certo? Então, tem algumas questões que têm que ser levantadas antes. O Cachito até já falou em algumas aulas anteriores. Primeiro, tipo, o que são estromatólicos? E são tidos como estruturas biossedimentares produzidas por uma mescla de processos sedimentológicos e biológicos, resultante da interação das comunidades microbianas bentônicas, sendo bactérias ou bactérias, com o meio em que vivem. Portanto, são fósseis, ou melhor, são icnofósseis, porque eles registram as estruturas, são estruturas que registram a atividade microbiana existente no passado, certo? E para que serve os estromatólitos? No caso, os estudos feitos em cima dos estromatólitos. Tanto para a identificação de localidades geográficas onde existiu as atividades biológicas, datações e correlações bioestratigráficas em escala regional, considerando variações ambientais e temporais, que é um pouco que eu vou falar nesse trabalho, né? Análise de faces e processos deposicionais, interpretação de paleoambientes e paleossanilidades, determinação de sentido de paleocorrentes por meio de orientações de bioermas, avaliação de taxa de sedimentação, determinação de topo e base de camadas em terreno tectonicamente dobrados, mapeamento de zonas litorâneas antigas através da distribuição de diferentes gêneros de estromatólitos nos ambientes marinhos, a medição de amplitude de marés e até, em alguns casos, a prospecção de bens minerais. Qual que foi a origem dos estudos em cima dos estromatólitos? Começaram a se desenvolver na década de 30 e nas décadas de 60 e 70 teve um boom, um auge decorrente das tentativas de utilizá-los tanto para correlações e datações do pré-cambriano como para interpretações sedimentológicas e paleogeográficas. Então, para entender um pouco como esses estudos estromatólitos são realizados e como eles dão resposta para a gente, tem que entender um pouco da formação dessas estruturas, certo? Então, a gente já sabe que ela é formada pela ação dos organismos fotossintetizantes que induzem a precipitação de minerais que se acumulam sucessivamente. E muitos estudos, para isso, algumas condições básicas são necessárias para analisar essas estruturas. Necessita de uma população de organismos bentônicos que colonizam o substrato, precisa do substrato em que a microbiota possa crescer, água, nutriente, uma fonte de energia, maior parte dos casos, a luz solar, e grãos minerais suficientemente finos para que possam ser aglutinados. A maior parte dos estudos dos estromatólitos do passado são baseados nos correspondentes atuais desses organismos. Então, um estudo bem referência na área é Burn Moore. Ele bota que a partir dos estudos observados nas esteiras superficiais de estromatólitos modernos, identificaram 3 processos principais que contribuem juntos, em maior ou menor grau, na formação do estromatólito. Ele bota esse triângulo que o aprisionamento e a fixação de sedimentos detríticos na ponta, e precisa disso para ter uma calcificação inorgânica, uma calcificação influenciada biologicamente também, uma calcificação, no caso, orgânica. Uma vez formada a estrutura estromatólita, ele se torna um sítio para a precipitação orgânica e inorgânica resultante da sua litificação. Contudo, o estudo de formas atuais tem uma limitação principal, é o fato que os estromatólitos do pré-cambriano eram produzidos quase que exclusivamente por bactérias e cianobactérias, e atualmente vai mudando a participação dos organismos eucarióticos nesses estromatólitos. Então tem uma escalinha aqui que Walter bota, que no arqueano eram bactérias principalmente, entre o Paleo e o Mesoproterozoico priorizou as bactérias e as cianobactérias na formação de estromatólitos. No Neoproterozoico, bactérias, cianobactérias e microalgas. E no Fanerozoico, bactérias, cianobactérias, microalgas e metazoários. Dessa forma, a formação dos estromatólitos, consequentemente, sua morfologia estão condicionados a 2 fatores, no caso, ambientais e biológicos. Em relação ao caráter ambiental na formação, esses fatores incluem principalmente o grau de agitação da água, onde ele está sendo formado, as correntes, profundidade, o tipo de substrato, a luminosidade, a salinidade, a temperatura, exposição subaérea e alguns outros fatores. Em relação à biota, inclui a taxa de crescimento desse organismo, a composição taxonômica deles, o hábito principal, produção da mucilagem, decomposição e destruição por outros organismos.
Então, a partir da percepção da influência desses dois fatores nas formações de estromatólogos, parte-se para determinações paleoambientais do estromatólito, que é o foco desse trabalho, como esses estromatólogos dão informações sobre paleoambientes para a gente. Então, um dos estudos principais foi o de Hoffman, e foi realizado em Shark Bay, na Austrália, no qual ficou demonstrado que os estromatólogos estratiformes ocorrem onde a abrasão provocada pela movimentação da água é fraca. Os estromatólogos de forma colunares, eles ocorrem onde a abrasão provocada pela movimentação da água é forte. O relevo das colunas é proporcional à intensidade de ações das ondas. A forma alongada de estromatólise simples é paralela à direção das ondas e marés, geralmente perpendicular à linha de costa. São algumas observações nos estromatólises que dão respostas sobre a condição que esses estromatólises foram formados, certo? Esse é outro estudo muito interessante de Donaldson. Eu estou botando referente a estudos bem antigos que eu fiquei curioso para observar como eles começaram a estudar esses estromatólises. E ele faz esse estudo que ele interpreta o grau de turbulência e a profundidade de onde esses estromatólises são formados no grupo de Small Lakes do Mesoproterozoico no Canadá. E aí ele bota aqui a morfologia desses estromatólitos, né? As estruturas sedimentares que estão contidas em cada um deles, aí tem marcas onduladas, estratificação cruzada, oólitos, gretas de dessecação, e ele consegue, a partir dessas estruturas e das morfologias encontradas, ele consegue identificar se eles foram formados em uma baixa turbulência, numa alta turbulência, num ambiente de infra, inter ou supra-maré. Bem interessante. Outro estudo legal é do Grotzinger, demonstra a variação das formas em um ambiente de rampa, característico do Proterozoico, onde os membros típicos de água profunda são estromatólitos cônicos, como ele consegue observar, abaixo do nível das ondas, e em águas rasas, as estreias microbianas são mais presentes. Então, mostra essa evolução de águas mais tranquilas para águas mais agitadas. São bioermas de estromatólitos cônicos, para estromatólitos colunares dômicos, alongados, de águas mais rasas, até as esteiras microbianas, que são a maior parte do que a gente estuda recente. Falando recente, esse é um estudo mais recente, ele foi realizado na Lagoa Salgada. Esse é tipo um perfil de um estromatólito, né? E ele divide esse perfil em 4 regiões que ele pôde interpretar a partir das suas estruturas. Ele usou também um pouco dessas fotomicrografias aqui, eu não vou entrar tanto em foco nesse trabalho, mas acho que pode ser mais interessante, que ele dá informações mais detalhadas, né? Então, como que ele faz? Ele bota que o MM1 e o MM2, esses dois estratos aqui, eles indicam ambientes marinhos com águas turbulentas e com grande atividade biológica. É característico dessas colorações mais escuras, está tudo mais turbulento, mais caótico aqui, com mais cavidades, buracos. Então, o estromatório acaba dando essa característica desse ambiente. O MM3, ele mostra um aumento gradativo da salinidade e uma diminuição gradativa da atividade biológica, da turbulência das águas. Então, você observa que ele é muito mais claro, começa a ficar mais paralelo algumas laminações, as cavidades diminuem, e o MM4 demonstra uma alta salinidade e uma baixa circulação de água, e a morte gradativa dos organismos, com exceção das cianobactérias que produzem laminações onduladas e contínuas da calcita e do fosfato. Então, é muito menos caótico do que nas regiões de mais turbulência das águas. Então, não tem como falar também dos estromatólitos e não associar eles com o tempo geológico e como eles foram distribuídos. Então, o Walter 94 ele bota essa tabela, e eu decidi botar ela só para contextualizar como esses estromatólitos evoluíram, se eles foram surgindo mais, diminuindo. Então, no arqueano inferior e médio, estromatólitos raros e pouco diversificados, não ocorrem formas colunares com ramificações completas. Já no arqueano superior, estromatólitos mais abundantes e diversificados. Entre o Paleo e o Mesoproterozoico, teve uma abundância de estromatólitos cônicos de forma mini estromatólitas, ambos com declínio posterior. No Neoproterozoico ocorre um declínio da abundância e diversidade de todos esses estromatólitos. No Cambriano inferior, existem mais trombólitos, eles se tornam muito mais abundantes, e no Ordoviciano inferior, os estromatólitos tornam-se raros. Então, o que isso dá como resposta? Dá como que o ambiente era em cada época geológica dessa. Então, a formações, a abundância de cada tipo de estromatólito é referente ao ambiente que eles estavam sendo formados nesses anos geológicos. E, para finalizar, vou falar um pouco sobre alguns registros brasileiros de estromatólitos, certo?
Eles são conhecidos em diversas unidades carbonáticas brasileiras, principalmente de idade proterozoica. Os estromatólitos mais antigos ocorrem no supergrupo Minas, com idade de 2,1 a 2,4 bilhões de anos. No final do Mesoproterozoico, no início do Neo, formaram-se as sequências carbonáticas adjacentes ao Cráton São Francisco, tal como o grupo Paranoá, portador das rochas carbonáticas estromatóricas das seguintes regiões: em Vazante, em Lagamar, também em Minas Gerais, e em Cabeceiras, em Goiás. Com a idade mais próxima, destaque também as ocorrências nas sequências metasedimentares do Sudeste brasileiro, dentro da faixa Ribeira, no grupo Itaiacoca, na formação Capiru e no grupo São Roque. Já no Neoproterozoico, as principais ocorrências, incluindo uma grande variedade de formas, estão nas coberturas do Neoproterozoico, do Cráton São Francisco, como os grupos Bambuí e Uná. Também ocorre na faixa Paraguai, no grupo Corumbá e na formação Araras. Estromatólitos mais recentes, no caso Fanerozoico, são conhecidos no Permiano da Bacia do Paraná, especialmente na formação Irati e na formação Corumbataí. No Cretáceo é conhecido a ocorrência na Bacia de Campos e Potigá, e os mais recentes, são sub-recentes, também são conhecidos da Lagoa Salgada, onde tem diversos estudos realizados. E é isso. Beleza, Wallace. Interessante a representação, né? Às vezes a gente acha que nem tem grande variedade, assim, coisa de estomatólito, mas realmente dá para fazer toda uma estratigrafia aí, usando, né? Os bichinhos, esses mais colunares que estão procurando a luz, né? Quando você está afundando na bacia. Então, eles vão subindo em coluninha, né? Para esses tipos de tapetes que a gente tem aqui na Lagoa Salgada e tudo mais. Alguém tem perguntas aí, dúvidas para o Wallace? Quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo. Acho que uma coisa interessante dos estomatólitos, né, que a gente viu na aula lá sobre a história da vida, é que eles são usados como provável evidência da vida mais antiga, né? E tem uma discussão muito grande se aqueles lá da Groenlândia são estromatólitos mesmo, né, aqueles que chegam até 3,8 bilhões de anos, ou se são coisas do tipo dobras, né, coisas de deformação. Então, realmente eles são bastante importantes aí nesse sentido, né? Tem um trabalho mais novo aí também, eu não vi se você usou ele aqui, né, que é sobre o uso de estromatólitos para próximo geoquímico, que é do, se eu não me engano, é Simon Hall, Sebastian Wima. Eu mandei ele para vocês aqui, é muito legal. Os caras fazem toda a escrutinização assim de se dá para usar geoquímica de estromatólito para falar alguma coisa sobre águas antigas e tal. Beleza? Legal, vou dar uma olhada. Obrigadão aí, Peixoto. Beleza. Se ninguém quiser comentar mais nada, a gente passa para o próximo, né? Porque hoje a agenda está meio apertada aqui, para não ficar muito tarde. Beleza. Cachito. Oi. Eu tenho um comentário, não sei se você já ouviu falar desses estromatólitos, ele até comentou os conófitons, que são os incones, né? Sim. Que tem muito lá em Vazante, lá, né? A princípio falavam que eles eram concentrados numa certa época, né? Lá, eles seriam só pré-cambrianos, mas já havia alguns trabalhos por alto. O pessoal comentando que já tem trabalhos novos que mostram que eles podem ser mais recentes também, esses do tipo conófiton. Você já ouviu falar alguma coisa? Eu acho que porque, como ele mostrou muito bem aí, né, são vários organismos que constroem essas bioconstruções, e a impressão que eu tenho é que é muito mais uma coisa ambiental do que de tipo de organismo, sabe? Então, quando você está na parte um pouquinho mais funda da bacia, né, e se a bacia está subsidindo, né, se o espaço de acomodação está aumentando, a zona fótica está ficando mais alta, então os bichinhos tendem a crescer, né? Crescer rapidamente para tentar buscar luz, né? Existe essa ideia aí. Então, acho que é mais questão de você estar numa situação de bacia em que a profundidade da zona fótica está mudando muito rápido. Talvez porque a acomodação está aumentando, né? A bacia subsidindo ali. E a questão do estromatólito é que, a partir do Neoproterozoico, né, a gente passa a ter muito menos estromatólito no registro geológico, provavelmente porque surgiram muito os grazers, né, que são esses bichinhos de fundo oceânico. Então, fauna de Ediacara, né, fauna cambriana que veio depois, são esses bichinhos que ficam remexendo no fundo do tapete algal ali, né?
e isso aí atrapalha um pouco as colunas de crescerem, né? Então, assim, onde que a gente vê estromatólito hoje? Shark Bay, que é um negócio extremamente salino, extremamente fechado, né? A taxa de evaporação muito alta, poucos geysers conseguem sobreviver. Praticamente, né, o que domina lá são uma espécie de conchinha, que até tem uma praia lá que só tem essa concha, é mó bonita, né, chama Shelly Beach, e os estromatólitos que estão sobrevivendo no ambiente hipersalino ali. Então, para você ter eles hoje, tem que ser nesses ambientes que a salinidade é muito alta para os outros organismos poderem ficar ali mexendo no fundo do substrato do sedimento, né? Então, acho que é mais uma questão de ter as condições específicas do que do organismo que fez aquilo ter sumido, sabe? Ter extinto, alguma coisa assim. E, nesse sentido, eu acho que não é tão legal, né? Foi descoberto isso, que não é tão legal usar estromatólito para falar de idade, né? Porque, na verdade, você pode estar com as condições ali específicas, como na Lagoa Salgada, como em Shark Bay, né? Que te permitem que esses bichinhos possam construir as cianobactérias e tal, né? As suas casinhas sem nenhum outro bicho encher o saco. É mais uma questão disso, né? E a questão de ser tapete ou de ser coluna é mais uma questão de profundidade mesmo, né? Até onde eu sei de estromatóide, também não sou especialista nem nada, né? Tá bom, obrigada. Beleza? Então vamos passar para a Rayane aí, né? E enquanto isso eu busco o artigo aqui para vocês. Todo mundo consegue ver a tela aí tranquilo? Beleza. Ok. Sim. Bom, meu nome é Rayane Ferreira e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da tectônica do tipo estagnante Lide no sistema solar. Esse trabalho teve como base 2 artigos principais para essa parte inicial, que a gente vai falar um pouquinho da perspectiva terrestre, que é o artigo do Richard Palin, acho que até o Cachito já mostrou ele em aula, que fala principalmente do onset de placas tectônicas, né, do Palin e seus colaboradores, e do Bedar, que fala especificamente do estagnante Lide. Lá para frente eu vou mostrar mais um que se viu para a gente fazer uma contextualização dos demais planetóides do sistema solar. Pois bem, apesar da tectônica de placas ser considerada uma teoria unificadora das geociências, ainda não há muito consenso como e quando ela se iniciou. E se esse tipo Rayane. Oi? Te cortando rapidinho, é só porque a sua apresentação, ela não tá passando. Eu acho que ela não tá a tela cheia, sabe? Deixa eu ver aqui. Aí. Agora foi? Agora foi. Beleza. Só viram então a capa, né? Não, beleza. Obrigado por me ajudar. Nada. A mostrar novamente aqui os 2 artigos, né? O Secular Change in the Onset of Plate Tectonics, do Richard Palin, dos colaboradores, e o do Bedar, né? Que fala do estagnante Lide. Então, retomando. A gente estava falando, a gente não tem ainda muita certeza como e quando a tectônica de placas se iniciou, e se a gente pode estender esse regime tectônico até o Arquiano, né? Então, no caso que não tenha placas tectônicas, segundo alguns autores, né, na Terra primitiva, qual seria o regime tectônico operante, né? No artigo do Palin, ele propõe que os modelos geodinâmicos, ele tenham 2 extremos, né? E que poderia, o primeiro extremo, se aplicar à Terra arquiana, né? Então, poderia ter inicialmente uma tectônica do tipo estagnante Lide, e agora, nos tempos modernos, já seria uma tectônica do tipo mobile Lide. O termo Lide, ele se refere à litosfera, que representa uma barreira mecânica e termal entre o interior quente do planeta e a hidrosfera ou o espaço, que são mais frios. Enquanto a tectônica de placas, né, ou a tectônica do tipo mobile, considera que a nossa litosfera ela é fragmentada, né, que ela é constituída por essas placas tectônicas, no estagnante Lide a gente já consideraria que a litosfera seria inteiriça e ela vai abranger todo o globo, como uma casquinha, né? Uma vez que ela seja inteira,
ela tem uma movimentação horizontal bastante limitada e a gente vai ter predomínio de movimentos verticais e que vão permitir a ascensão de massas, né, do interior do planeta e pode gerar deformação muito localizada da litosfera nesses pontos. O termo foi inicialmente cunhado por Solomatov e Moresi, e eles usaram para descrever o regime tectônico de Vênus. Mas atualmente esse termo é utilizado não só no planeta Terra, mas em outros corpos sólidos da nossa galáxia. Pois bem, quando a gente fala de tectônica do tipo estagnante Lide, na verdade, a gente está falando de um contínuo que tem vários membros intermediários, né? No estágio inicial, vocês veem a setinha do meu mouse? Só de curiosidade. Sim. Okay. Beleza. No estágio inicial, quando a gente ainda tem uma Terra muito quente e tem um baixíssimo contraste entre a litosfera e a astenosfera, a gente ia ter formação dessa crosta bem fininha em cima de um magma ocean, né, um oceano de magma. E à medida que a gente vai tendo diminuição da temperatura, e a gente vai caminhar para uma tectônica um pouco mais móvel, e a gente pode ter também ascensão de massas quentes, seja de hotspots aqui no estágio do heat pipe, ou mesmo de plumas, no estado de drips and plumes. E, posteriormente, a maior interação entre essas porções, tanto a porção superior da Terra quanto a parte interior, né, a astenosfera, manto, né, a gente vai passar para o estágio de delamination and upwelling até o estágio terminal, né, que é quando a gente já cessou todas as fontes de calor e aí o planeta é considerado morto. Uma questão interessante do estagnante Lide também é que como a gente tem essa lide que faz essa barreira termal com o interior do planeta, a gente vai ter desenvolvimento de células de convecção no interior aqui do manto. E essas células de convecção vão promover desestabilizações aqui e podem gerar o que a gente, aqui no caso esse cartão aqui é do Bedar, o que ele chama de mental overturns, seria essas ascensões de grandes massas que seriam semelhantes a plumas, mas seria assim uma escala muito maior, que ele chama de OUZs, né, Overturn Upwelling Zones, e aí que vão trazer material lá de baixo e vão favorecer a reciclagem do material da crosta. Esse artigo ele é bem interessante, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui nesse artigo você consegue saber um pouquinho mais também as mudanças composicionais que a crosta vai sofrendo ao longo do tempo geológico, iniciando com crosta oceânica e depois formando os primeiros continentes. E é interessante também que esse modelo aqui, as correntes de convecção, elas podem favorecer esse transporte lateral de massa e promover o drifting continental e até a acreção de terrenos. Então, não necessariamente você precisaria ter subducção moderna para justificar algumas feições que a gente vê no Arqueano. Até porque também as crostas mais primitivas têm composições muito distintas, e aí inviabiliza a subducção delas em ângulos inclinados, igual a gente tem hoje, né? Mas no planeta Terra assim, e como que seria nos demais corpos do Sistema Solar, né? Qual é a tectônica operante em outros planetas? Esse artigo aqui do Robert Stern e os seus colaboradores é muito interessante. Ele vai falar da tectônica estagnante Lide em planetas silicáticos, planetas anões, luas e asteroides. Esse artigo se baseia na análise de imagens obtidas pelas sondas enviadas pela NASA, né, tipo a Voyager, Dawn, New Horizons, e são imagens principalmente de infravermelho, do visível, de radar,
e essas imagens vão permitem a análise das feições superficiais para ver se a gente consegue comparar a tectônica da Terra com esses demais corpos sólidos. Partindo do pressuposto que eles foram formados por um mesmo evento, seriam comparáveis. Aí até brinquei aqui, né? Boldly go where no man has gone before. Enquanto a gente não pode ir lá bater um martelo, essas sondas vão mandando informações para a gente. Nesse trabalho, os autores eles chamam informalmente esses corpos sólidos de planetóides. Eles desconsideram as nomenclaturas de astrônomos porque é mais focado na geociência mesmo. Então, eles pegam uns 30 maiores planetóides. Na verdade, eles vão acabar focando em 26, né? Porque como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm uma atmosfera com gases muito densos, acaba que você não consegue ter certeza de como que é o interior do planeta, como que seria a crosta. Então, aqui nesse estudo focou em 26, né? Então, os planetas, né, que estão em negrito e as suas luas. Os planetóides são estudados, têm formas esféricas, diâmetros maiores que 400 quilômetros, e eles são compostos tanto por rocha quanto por gelo. Mas como saber se um planetóide é tectonicamente ativo ou inativo, se ele está morto, né? A atividade de um planetóide é uma consequência direta dos processos internos de convecção. Mas como a gente não tem como fazer uma análise direta, tem alguns critérios indiretos que podem mostrar isso para a gente. Então, nesse artigo, esses autores usam 3 critérios principais, sendo 2 deles positivos e um negativo, né? 2 deles votam a favor de uma tectônica ativa e o outro mostra que seria inativo. Então, o primeiro critério seria a deformação da litosfera, presença de falhas, dobras, grabens, cadeias de montanhas. O segundo critério seria a astenosfera vigorosa, que é indicada pela presença de vulcões e ou erupções. E o terceiro critério seria o chamado ressurgimento planetário, baseado na abundância de crateras de impacto. Primeiro critério, né, deformação. Na Terra, né, claro, a gente tem a tectônica ativa, principalmente as estruturas, as falhas, dobras, elas acabam se concentrando bem nas regiões de bordas de placas, mas nos demais planetóides pode se distribuir de forma homogênea, né? Você consegue observar estruturas em Vênus, em Marte, em Io, que é uma lua de Júpiter, luas de Saturno, e tem também feições interessantes nessa lua, né, Europa, que são feições, é um planeta de gelo, e aí você tem essas feições bem marcadas aqui. Entretanto, você pode ter também falhas em planetóides inativos, né? Então, é importante você usar mais de um critério para poder validar a tectônica desse lugar. Por exemplo, o Mercúrio, que tem presença de falhas reversas, né, por contração, resfriamento, só que você vê, tipo, a gente vai falar das crateras daqui a pouco, você vê que a quantidade de crateras que tem em Mercúrio mostra que você já não tem uma renovação dessa crosta, né? Então, ele está inativo. O vulcanismo é observado em 4 planetóides principais, né? A Terra, Io, Vênus e Marte, apesar de não ter vulcanismo ativo hoje, tem evidências de vulcanismo recente. Então, é muito legal aqui em Vênus, os caras pegam as imagens, aqui é de infravermelho, e consegue mapear as zonas quentes e ter indicativo, né, de atividade vulcânica. Mas tem vulcanismos também de outros tipos, né, em Ceres, que é uma lua de Marte, você tem criovulcanismo. E tem outras tantas luas também, tipo Europa, você tem criovulcanismo, é bem massa. E, por fim, as crateras, né?
alguns, como eu falei, de mercúrio, tem muita cratera, e outros que você tem essa reciclagem, esse ressurgimento, né, da parte superior, vai ter poucas crateras. Mas, baseado nesses critérios, você, como eu disse, você tem que ter pelo menos dois, tem que ser uma quantidade de 2 critérios positivos ou mais para ser considerado tectonicamente ativo. Os autores chamam isso de Tectonic Activity Index, que é o índice de atividade tectônica. E aí, dentre os 26 planetóides analisados, 9 têm o TAI maior que 2, né, e são ativos. E a grande maioria tem o TAI menor que 2, e são inativos ou mortos. Dentre os planetóides ativos, a gente tem Vênus, Terra, Marte, Io, Europa, Encélados, Titã, Tritão e Plutão. E é interessante ressaltar que desses planetóides ativos, apenas 3 têm a litosfera fragmentada, sendo que 2 deles são de gelo, e que a parte superior de gelo não consegue subductar, então não chega a ser uma tectônica de placas. Então, só a Terra vai ser considerada aí ter uma tectônica de placas ativa. E os demais têm a litosfera inteiriça e com aqueles critérios que eu apresentei no começo, do tipo, a tectônica do tipo stagnante Lide. Então, as conclusões que a gente tira da análise do sistema solar a tectônica de placas é comum? Não, não é. Ela é encontrada apenas na Terra, 1 entre 9 planetóides ativos. A predominância é realmente da tectônica do tipo stagnante Lide. Ela é observada tanto nos planetóides ativos, né, nos 6 que a gente mostrou na tabela anterior, quanto os que já estão mortos, né, que já chegaram no estágio terminal, o terminal stagnante Lide. Então, como eu mostrei naquele cartoon inicial lá do Palin, agora a gente tem um aqui extraído do artigo do Stern, esses diferentes estágios do stagnante Lide, você consegue colocar cada planetóide, alguns planetóides em cada um desses estágios, né? Io, por exemplo, estaria num estágio de heat pipe, que tem muito hotspot, e aí você já tem essa litosfera já está sendo localmente deformada, já está sendo partida. Aí depois Vênus está em Trips and Plumes, Marte está em Delaminations, em Upwellings, e a tectônica de placas, ela seria um estágio intermediário aqui, né, onde a Terra estaria. E outros, a nossa Lua, por exemplo, já estaria inativa, morta, né, e Mercúrio também. Então, é isso. Essas são as bibliografias utilizadas. Mas provavelmente muito mais coisa, mas foi só um panorama geral aqui. Beleza, Ayane. Apresentação muito bonita, né? Muito legal. Sempre massa ver essas imagens aí de outros planetas, como é que se imagina que eles funcionam, né? Muito por sensores remotos. É, bem massa. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta aí para fazer para a Rayane? Opa, apareceu alguém no chat aqui. Foi só um parabéns. Parabéns, obrigada. Realmente tem muita coisa para colocar, né? Tem que, na verdade, escolher, né? Mas eu gostei aí da sua seleção e dos efeitos aí também dos slides, ficaram bem interessante. Planetinha lá. E é legal pensar também no stagnante Lide, assim, porque a gente tem uma tendência de, às vezes, forçar interpretações, principalmente quem mexe com rocha darkiano, forçar uma interpretação de que, tem que colocar subducção, tem que colocar uma tectônica de placas moderna. Não necessariamente. Vale a pena explorar essas outras possibilidades e colocar isso em mente, porque quem sabe aí não saem novas ideias, né, nas áreas de estudo.
Pensando nisso, assim, a gente pode também inverter um pouco a questão, né? E, por exemplo, o pessoal que coloca o estagnante líquido para o mesoproterozoico na Terra. Uhum. Será que eles não estão forçando um pouco a barra, não? Tem. Eu acho que, como a gente falou, né? A galera também fica, às vezes, não uniformiza os conceitos, né? Então, acho que se uniformizar o conceito também, a gente não precisa falar que lá atrás era tectônica de placas, né? Mas também não desconsiderar possível também, né? Subducção em alguns lugares, né? Eu gosto desses modelos, são combinados, né? Aquele modelo que coloca a Colômbia no meio, como se fosse um grande lead, mas nas bordas dela você tem subducção, né? Exato. Seriam coisas assim, combinadas. Bom, se ninguém mais tiver comentários aí, a gente passa para a próxima, né? Que vai ser quem mesmo? É Úrsula. Úrsula, tá bom. Vê se você consegue colocar sua tela aí, Úrsula. Beleza. Eu acho que a Rayane tem que sumir com a dela antes, né? Vou tirar aqui minha câmera para ver. Saiu aí? Saiu. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, tá dando aí para ver a tela? Tá sim, beleza. Beleza? Então, o tema que eu escolhi foi a evolução do clima e as relações do clima com a paleogeografia da formação do Pangeia. Então, eu vou retratar aí de um período desde o Cambriano até o Triássico, né, que foi quando começou a fragmentação do Pangeia, ali, do Laurásia, por exemplo. Para isso, eu fiz uma seleção de alguns artigos, são muitos, mas cada tema, cada linha de um ponto importante no clima, eu fui colocando uma referência também que aborda de uma maneira mais geral. Então, o Pangeia, ele foi um megacontinente, né, que ele existiu aí, começou a formação a partir ali do final mesmo do Neoproterozoico, só que ele foi formar em si com blocos continentais maiores e tudo mais a partir do Carbonífero, que quando foram formados, foram considerados o Gondwana e o Laurásia. O Gondwana aí no hemisfério sul e o Laurásia no hemisfério norte. Aí então a representaçãozinha da reconstrução do Gondwana, mostrando algumas linhas de arcos, né, que tem para formação. Os arcos aqui em azul são os mais velhos e os mais escuros aqui ao sul, na Antártica, são os mais novos. Esse artigo aí, do Stempfli e colaboradores, ele retrata dessa formação do Pangeia, então eles usaram registros e dados para formar modelos e contar a história desde a formação lá do Gondwana, do Laurásia, até a amalgamação completa e a fragmentação. Essa imagem mostra aí um paleocontinente que era o REC, e aí, quando começou a ser fechado, e abriu o Paleotétis, que é um outro continente aí no oceano, no Paleozoico. Então, no início do Cambriano, o clima, por conta dos seus registros, principalmente do delta-O, né, de isótopos aí de oxigênio, em alguns microfósseis, foi estabelecido que teve um clima do tipo greenhouse, que é o quê? É o clima quente, é o efeito estufa, né? E aí a superfície do mar, considerando esses dados, ela foi concluída que foi cerca de 20 a 25 graus Celsius em altas latitudes. Ou seja, a Terra, em geral, ela era quente no início do Cambriano. Então, ela veio lá de um clima ice house lá do Neoproterozoico, passando aí para um greenhouse no Cambriano. Alguns próxies que registram isso são os depósitos de evaporites e calcretes em latitudes diversas da Terra, então não tinha só concentrado no Equador, por exemplo, na região central da Terra ali, e sim, ela era bem espalhada, bem amplo. E, além disso, a deposição de solos tropicais, né, as lateritas, também em diferentes latitudes no globo. Esse período aí de greenhouse
paleogeograficamente, ele estava inserido num contexto da intensificação da fragmentação do Rhodínia ainda. Então, nem o Laurásia, por exemplo, tinha sido formado. Sim? Alguém chamou aí? Não, acho que é alguém com o microfone ligado. Ah, sim. Beleza. E essa fragmentação, a fragmentação desses blocos levou a várias transgressões marinhas e transgressões em larga escala, né? Passando aí um pouco mais recente, né? Lá por Ordoviciano, Siluriano e Devoniano, começou então a formação do superbloco Laurásia, né? Com a Báltica, com a América do Norte. E esse artigo aí do MacDonald e colaboradores, ele traz a explicação, uma relação do clima, uma relação direta do clima com a configuração do paleocontinente nessa época aí, desse período de Ordoviciano e Devoniano. E ele conclui que os arcos continentais colisionais, eles é que controlavam, principalmente, era o principal tópico de controle do clima. Por quê? Esses arcos, eles expunham rochas máficas, por exemplo, de ultramáficas, de ofiolitos, nos trópicos ali úmidos, ou seja, em baixas latitudes, né? E aí, essas rochas com muito magnésio, muito cálcio, elas eram alteradas, né? Então, o temperismo ali consumindo o CO2, então, retirando o CO2 da atmosfera. E, além disso, quando esses arcos colidiam, né? Quando eles se tornavam arcos colisionais, eles faziam cessar ou diminuir a atividade vulcânica. Então, talvez uma rede vulcânica que estava ali no arco, ela era comprimida e viravam esses ofiolitos. E com isso, menos CO2 na atmosfera, a tendência era o resfriamento do planeta. Então, esse período do Ordoviciano até o Devoniano, ele teve alguns períodos de resfriamento, chegando até a glaciações, principalmente nas regiões de mais altas latitudes aí do paleocontinente. No Carbonífero e no Permiano, continuou a continuação, né, do Pangeia, e de fato aí começou a se aproximar muito os dois blocos continentais, os megablocos, e com isso teve uma construção ativa de montanhas. Então estavam sendo gerados muitos arcos colisionais, e com isso, então, novos episódios de resfriamento também aconteceram ali no Permo Carbonífero pelo mesmo motivo, pela exposição dessas rochas de ofiolitos, o intemperismo, e esse intemperismo consumiu CO2, retirando aí da atmosfera. No Permiano também teve um episódio de aridização por conta da formação do Pangeia, porque o continente ele era muito grande, ele era muito extenso, e ele tinha cadeias de montanhas que isolavam esse megacontinente. Então, o interior do bloco, ele ficava ele ficava isolado da umidade, da precipitação. Então, começou a acontecer essa aridização aí no Pangeia. Só que há registros, aí esse artigo aqui do lado, ele narra tudo sobre essa aridização, sobre esse período aí, de quando já estava formado o superbloco e tudo, e ele narra ainda que existe episódios de inundações registrados, apesar de ser árido e semiárido ser o clima predominante. E aí esses episódios de inundações são registrados tanto em estratos, também quanto os depósitos de carvão, né, ou seja, isso aí era o registro de uma floresta, por exemplo, tropical, na região mais próxima aí ao atual Equador. Então, apesar de ser um clima árido, existiam alguns pontos tropicais e úmidos ainda no Pangeia. Além disso, o Pangeia em si, ele se concentrava como um megacontinente em que existia uma porção no hemisfério norte e uma porção no hemisfério sul. E com isso, então, tinham as monções, que são ventos sazonais. Eles
eles definem, eles ajudam na circulação da umidade, por exemplo, da temperatura, pressão, e com isso eram bem definidas estações chuvosas e áridas no hemisfério sul e no hemisfério norte. No Equador, a região do Equador, ela funcionava meio como um bloqueio. Então, ele separava corretamente as correntes do hemisfério norte e as correntes do hemisfério sul. E o Pangeia, por ele ser grande, então foram mega mansões, foram mega sistema de circulação. Então, isso realçou essa circulação sazonal, porque você tinha cravado ali uma metade para o norte e uma metade para o sul. E, além disso, durante esses períodos aí de Carbonífero e Permiano, teve episódios de LIPS, e esse artigo ele vem para narrar o Siberian Trap, que é esses LIPS, né, são as Large Igneous Provinces aí na Sibéria, que acabou por inserir muito CO2 na atmosfera. Só que alguns autores consideram tão violento que foi um aquecimento abrupto, e isso causou um consumo de rochas, um alto consumo de rochas, né, ao intemperismo, e aí acabou levando substâncias ácidas. Então, os detritos ácidos das rochas consumidas, né, das rochas intemperizadas, para os oceanos. Essa acidificação diminuiu aí a concentração de oxigênio no oceano, o que levou um episódio conhecido como Great Dying, aí no final do Permiano, e levou à morte, à extinção de cerca de mais de 90% dos seres no oceano e mais ou menos 2/3 dos seres na Terra. Há algumas controvérsias ainda, há algumas outras hipóteses, são avenidas de pesquisa para definir aí esse evento de Great Dying como episódios também de choque, colisões com meteoros, com grandes meteoros, não é definido, mas os cientistas, apoiando em fatos de LIPS, estudando esse registro na Terra, como esse artigo aqui, eles apontam que essa LIPS da Sibéria, ela foi capaz de promover esse aquecimento repentino e bruto. No Triássico, o Pangeia atingiu a sua configuração final. Então, o Gondwana e o Larásia, eles estavam completamente, o clímax da sua união ali. Então, tinha o grande oceano, né, que era o Pantalassa, e esses dois grandes blocos unidos, formando o Pangeia. Só que a partir do Triássico já começou a fragmentação do Laurásia, principalmente. E não foi de uma vez, logicamente não, foram rifteamentos sucessivos, aí houveram eventos magmáticos associados a isso. Um dos mais recentes para aquela época é o Central Atlantic Magmatic Province, que é a maior província, né, magmática de basalto que a gente conhece no Atlântico. E isso acabou gerando esses eventos magmáticos, esses rifteamentos, acabou gerando perturbações globais no carbono. Por exemplo, os eventos magmáticos, esses novos arcos, esses novos rifteamentos, e começavam a gerar inserção de novo do CO2, né, vulcânico, da atividade vulcânica, começando de novo a aquecer a atmosfera. E, além disso, aqueles arcos continentais que tinham nos períodos anteriores, aqui no Triássico, eles já estavam erodidos, ou seja, o intemperismo diminuiu, e com isso acumulou ainda mais CO2 na atmosfera, ou seja, não estava tendo intemperismo tão alto quanto os outros períodos para retirar esse CO2 das atividades vulcânicas. Com isso, a Terra atingiu de novo um clima de greenhouse, e aí isso é muito característico da concentração também das terras baixas, das terras em baixas e médias latitudes, né? Que então todos os continentes, a parte continental do globo, estava concentrado próximo ao Equador, próximo às baixas latitudes ali. Além disso, foi o clímax das megamonções, porque houve, né, o Triássico foi aí o ápice aí da união do Gondwana com o Laurásio, e com isso aí aumentou mais o contraste de temperatura e pressão, da circulação sazonal
entre os dois hemisférios. E é importante salientar que no final do Triássico teve um episódio, que é o episódio pluvial carniano, que ele é considerado um período onde teve alta atividade de chuva, porque essas mega-monções, elas poderiam ser influenciadas, por exemplo, do surgimento de arcos. E alguns autores consideram que começaram a surgir alguns arcos que começaram a isolar algumas mega-monções. E ambientes isolados das mega-monções faziam que a chuva que estava ali, ela não ia embora para outro lugar, levada pelos ventos. Então, começou a ocorrer episódios de chuva muito forte aí no final do Triássico, que é chamado de episódio pluvial carniano. Aqui esses três artigos aqui, esse aqui é o de formação do Pangeia, o primeiro. O segundo, ele fala desse estágio de quebra do Pangeia com vários eventos sucessivos de rifteamento. Ele começa a incluir não só os grandes blocos, mas os grandes blocos, mas os pequenos blocos também são incluídos nos modelos dele, muito legal aqui. E esse outro artigo aqui, do vulcanismo do Kemp, ele fala sobre em vermelho aqui da figura, mostrando o Kemp, ele fala como que evoluiu, como que foi isso aí, durante aí a configuração final do Pangeia. Então, como conclusões, eu tentei concluir de uma maneira geral o que esses artigos aí apontam. Então, por Greenhouse, o que era, quais foram relacionados aí à paleogeografia, quais foram os fatores que influenciaram para chegar no Greenhouse. Então, atividade vulcânica da Terra, porque isso fazia liberar CO2, então acumulava CO2 na atmosfera. Os arcos não estão mais, se os arcos não estão nos trópicos mais, eles são pouco intemperizados, porque nos trópicos é mais úmido, então há mais intemperismo. Então, se eles não estão nos trópicos, começa a acumular mais CO2 também, porque há menor taxa de intemperismo. Quando cessa a exumação de arcos também, e a redução do intemperismo, porque quando você eleva, né, uma cadeia, eleva a topografia ali, vai ocorrer, né, a erosão. Então, quando começa a cessar a exumação, a taxa de exumação começa a diminuir, isso também altera a taxa de intemperismo, que altera a taxa de CO2. Para os intervalos glaciais, como os que a gente narrou aí do Ordoviciano, Permo-Carbonífero, principal, eles foram bem relacionados a registros de comprimento de sutura nos trópicos. Quais suturas? As suturas que foram fechadas nos arcos continentais. Então, onde teve colisão continental, você expõe rocha, você expõe antigos arcos vulcânicos, isso começa a aumentar intemperismo, isso começa a retirar CO2 da atmosfera. E, além disso, quando você colide um bloco com outro, você reduz a atividade vulcânica, você está fechando ali o arco vulcânico que tinha ali no meio dos dois blocos continentais. Para a aridização, como foi lá no Permiano, a extensão continental foi muito importante, porque a chuva, a umidade, ela não atingia o interior do continente, por exemplo. As cadeias de montanhas isolando, então, esse mega continente também foi um fator importante. Esse isolamento da umidade, a pouca precipitação causada pelas monções, né? Também pela diferença aí dos dois blocos aí das monções, também foi um dos fatores. E as monções, elas influenciam e foram influenciadas pela circulação global sazonal por conta da forma do Pangeia, porque ele estava ali no meio do planeta, com a metade do megacontinente para o hemisfério norte, metade do hemisfério do megacontinente para o hemisfério sul, e o Equador ali no meio, isolando essas duas porções de circulação sazonais diferentes. Então, houve a distribuição de precipitação diferente aí, também para esses dois megablocos. Pessoal, esse foi o trabalho. Eu tentei ser breve, porque são muitas informações e porque são muitos artigos. Deixa aqui. Beleza, Úrsula?
bem bacana também, viu? Pegou os artigos legais aí de ligação do clima com tectônica, principalmente no Fanerozoico, muito legal, viu? A gente nem sempre ouve muito, né? Tá sempre muito voltado para o pré-cambriano e acaba que a gente não saca muito, né? Bom, sim. Tem aí comentários aí para a Úrsula? Obrigada, Rayane. Então, pode parar a apresentação aqui? Eu acho que sim, né? Alguém quer que ela mostre alguma coisa na apresentação? A apresentação eu vou até assistir de novo, porque apareceu, tá gravado aqui, isso é legal, né? Porque apareceu muito artigo legal aí pra gente poder ler com calma, né? Acho que isso que é bacana, a gente ver essa quantidade de referências aí que a gente pode usar, né? Nas próximas, para poder estudar. Valeu. Pessoal, vou parar a apresentação aqui, então, para o próximo. Obrigada, hein, gente? Bom, Úrsula. Valeu. Um abraço, valeu. Quem vai vir agora? Boa noite, acho que sou eu, né, Jana? Pode ser você, sem problema. Tem mais alguém? Pode ir. Posso ir eu, então? Vocês estão vendo a tela? Ainda não, Ricardo. Como é que eu tenho que... Eu tenho que abrir primeiro, depois compartilho? Não compartilho? Abrir bandeja de compartilhamento aí você escolhe a sua janela aí. Já escolhi. Como é que tá? Peraí, vamos lá de novo. Na bandeja eu abro essa setinha para cima, não é isso? Compartilhar isso. Conteúdo. Vai bandeja de compartilhamento, aí deve ter área de trabalho, janela. Janela, tá. Você vai em tela. Deixa eu abrir ela aqui que eu fechei. Tá, vamos lá. Seminário Sistema Terra. Template. Foi, não? Agora tá aparecendo sua pasta. Tá, deixa eu botar a apresentação de slides. Será que tá com um delay? Pode estar com um delay. Foi agora? Eu ainda estou vendo a sua pasta, né? Tá aí o template Terra Bola de Neve no Neoproterozoico. Você abriu o arquivo de PowerPoint? Abri. Você está com duas telas, Ricardo? Não, com uma tela só. Estou abrindo o template. Apresentação de slides do começo. Foi, não? Eu ainda só estou vendo a pasta. Só estou vendo a pasta também. Tá, então vai a outra, eu vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui. Você está com o PowerPoint aberto? Salvar em PDF. Tenta salvar em PDF, que talvez abre mais fácil. Ou talvez você escolheu compartilhar só essa tela do Explorer. Eu acho que o problema é esse também, viu, John? Eu tenho que abrir, eu vou tentar. Espera aí, deixa eu tentar aqui de novo. Fechar. Deixa eu abrir isso aqui, template, pode ser. É que eu e o Teams não nos damos muito bem. Vamos lá, compartilhar. É aqui com janela. Aqui área de trabalho, janela, eu acho. Foi? Foi. Foi, então tá bom. Então era isso aqui. Bem, pessoal, Terra Bola de Neve no Neoproterozoico. A Terra Bola de Neve significa uma tela coberta de gelo de polo a polo. Tá? A temperatura média global é menos 50 graus. Devido principalmente também, quer dizer, essa temperatura baixa devido principalmente ao albedo da neve, que é aproximadamente 0,9. Vocês têm uma noção, os outros albedos da água líquida é 0,1 e da terra sem vegetação 0,3, tá? O Neoproterozoico é uma era do Eon Proterozoico, compreendida em 1 milhão de anos,
até 541 milhões de anos. 1.000 milhões de anos até 541 milhões de anos. Tá? Houve 2 glaciações bola de neve no Neoproterozoico. A última... Só um minutinho, você está passando os slides? Estou. Eu não estou vendo aqui, não. Eu estou vendo só o primeiro slide. Vocês estão vendo isso também? Tá com delay mesmo. Agora pode ser delay, pode ser um delay, isso aí. Acho que você tem que colocar no modo de apresentação, Ricardo. Botei no modo de apresentação do começo, não é isso? Estou voltando à tela primeira. Eu não sei. Eu Talvez acho que lá embaixo. Acho que é o mesmo problema da Rayane. É isso que eu ia falar. Clica nesse canto inferior direito aí. Do lado 100%. Isso. Do lado do 100%, tipo uma tacinha embaixo. Se clicar no F5, vai direto nesse modo apresentação também. F5. É verdade. Foi? Não. No meu, quando eu cliquei no F5, foi a hora que vocês não estavam vendo. Terra, bola de neve, não estão vendo isso? Clica do lado esquerdo do 100%, no canto inferior direito. Isso que no meu PowerPoint. Isso, canto inferior direito. Lá embaixo, à direita. Tá, 100%. Faço aí, do lado do 100% à esquerda, tem esse não, esquerdo. Pro outro lado. Não, para a esquerda. Tá vendo esses ícones pequenininhos aí? Sim. Isso aí. Clica nesse aí, o primeiro que você passou. Acho que vai dar. Esse. Apresentação de slides. Isso. Tenta lá, clica nele. Então, a primeira página foi, a segunda entrou? Ixi, não. Foi. A Rayane acho que clicou em outro desses 4, né, Rayane? Eu acho que foi. Para o mouse em cima deles para ver o que eles estão falando. Agora vai do outro. Normal, classificação de slides, modo de exibição de leitura, apresentação de slides. Esse aí, clica nele. Foi na segunda página? Para mim, não. É muito engraçado. Não. Não sei o que pode estar acontecendo. Também não sei. Compartilha sua tela inteira, não? Ao invés de compartilhar só uma janela? Mas como faço isso? No Teams. Teams, vai ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Pedindo só a tela inteira. Compartilhar conteúdo, tela inteira. Foi? Você está compartilhando. É isso, foi. Agora tem que colocar modo apresentação, Ricardo. Tá, vamos ver do começo. Foi? Foi, agora foi. Sim. Tá, vamos ver se foi. Tá? Então, a segunda parte aqui, terra coberta de gelo glacial de polo a polo, é isso? Estão vendo? Correto. Sim. Isso, agora foi, agora sim. Tá, desculpem aí, é que, enfim. Bem, terra bola de neve é uma terra coberta de gelo glacial de polo a polo. A temperatura média do planeta era menos 50 graus, devido grande parte à radiação solar ser refletida de volta pelo albedo da neve fresca, que é em torno de 0,9. Para vocês terem noção, os outros albedos de água líquida 0,1 e do solo um pouco sem vegetação 0,3, tá? O Neoproterozoico é uma era do Eon Proterozoico, né, que está compreendida em 1.000 milhões de anos a 541 milhões de anos aproximadamente. Houve 2 glaciações bola de neve no Neoproterozoico. A última foi a glaciação Marianoano ou Huroniana, duração de 6 a 12 milhões de anos, teve início aproximadamente há 633 milhões de anos. Tá? São encontrados, esses depósitos dessa última glaciação foram encontrados em todos os continentes. A penúltima glaciação, que é a Sturtiana, ocorreu aproximadamente há 110 milhões de anos, e nele lá ocorreu grande depósito de ferro bandado, também em diferentes áreas do globo. Causas, né? O Sol nosso estava mais escuro, né? Tem um incremento de 6% a cada 1 bilhão de anos, e a diminuição dos gases de efeito estufa, principalmente o CO2 e o CH4.
Outra coisa que ajudou essa Terra bola de neve com a diminuição dos gases de efeito estufa é do próprio feedback positivo do albedo. Quando o albedo chega a uma latitude mais ou menos mediana, ele se autossustenta e completa o gelo, completa a glaciação, né? Ele não para, não é freado, ele, enfim, torna a Terra uma bola de gelo. Causas da diminuição dos gases estufa, né, que seria o CO2, né? Em princípio, todos os gases na atmosfera, tanto hoje quanto no passado, eles estão mais ou menos em equilíbrio entre o oceano e a atmosfera, né? O CO2 é fornecido basicamente por gases vulcânicos e intemperismo de rochas. Ele é removido do sistema, tá, com o aumento da oxigenação, tá? O CO2 é precipitado, desculpe, com uma chuva ácida, tá? Esses íons causam intemperismo, os silicatos principalmente, e solutos são levados para os mares, né? E isso reage formando o carbonato de cálcio, principalmente por organismos calcificadores em matéria orgânica, tipo cianobactérias e algas. No período criogeniano, que é o período onde aconteceu essas duas bolas de neve neoproterozoicas, né? Os continentes se concentravam próximo aos trópicos, então o temperismo era muito grande. Um temperismo muito grande levava a maior aumento da chuva ácida, carreamento desses íons para o mar, maior formação de carapaças carbonáticas, tá? Que sugavam, que capturavam esse CO2 disponível. Isso deu uma estabilidade num patamar mais frio, né? Com a oxigenação, com esse comportamento desse grande continente nos trópicos, na região tropical, né? Entre os trópicos, né? No Equador. Tá? O CH4 também, que é outro gás de efeito estufas, o metano, ele é produzido principalmente por organismos em climas tropicais, os continentes estavam em climas tropicais, em pântanos ou sedimentos de organismos orgânicos no fundo do mar. Tá? Essa molécula, o CH4, é muito estável na presença do O2. Tá? Ela é instável formando CO2, é uma queima, não é CH4, mas O2 você tem a queima, libera água e CO2. Então tem um consumo muito forte dessa molécula de CH4 formada por esses micro-organismos, tanto nos pântanos quanto nos sedimentos abaixo do fundo do mar, tá? Que destruía esse CH4 formando CO2 que era consumido e que também liberava água. Outros dois fatores colaboraram para esse efeito terra-bola de neve, tá? A quebra do supercontinente Rodinia em Pangeia fez com que aumentasse a circulação do intemperismo, né? Rodinia tinha uma área muito seca no interior. Com a quebra disso em Pangeia, né, houve um aumento das chuvas, houve um aumento de intemperismo químico, né, que carreava esse material para o fundo do mar, que era metabolizado em carbonato. Outra coisa muito importante que aconteceu em 723 milhões de anos no Ártico do Canadá atual, que na época ele estava na faixa equatorial, tá? Foi uma grande erupção basáltica, grande derrame de lava basáltica, tá? Que fornecia o íon carbonato, que reagia com o CO2 formando carbonato. O íon cálcio que formava o bicarbonato, o carbonato. Tá? Tem mais outras duas hipóteses principais, uma delas é nova, que não tem comprovação ainda, é que o sistema solar passou por uma nuvem molecular gigante em braços espirais da nossa galáxia, da Via Láctea. O outro é o ciclo de Milankovitch. A Terra teria sofrido uma rotação grande e hoje em dia o Equador é mais ou menos paralelo à órbita, passando os polos serem paralelos à órbita. Ou, de outra maneira, os polos estavam embicados em direção ao Sol, enquanto que o Equador estava numa parte mais central, né? Como foi revertida? Basicamente pela
tectônica de placas, né? Com a quebra desse grande continente, continentes um pouco menores, né? Continua a emissão pelos vulcões de CO2, tá? Houve subducção das placas das placas oceânicas contendo esse carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio era devolvido à atmosfera como CO2, tá? Isso foi aumentando aos poucos a concentração de carbono, de CO2 na atmosfera. Antigamente pensava-se que o efeito bola de neve teria passado apenas com o aumento da atividade solar. Não, com essa reciclagem das placas, tá? E os vulcões expelindo de novo CO2, né, através do ciclo vulcânico, isso fez aumentar a concentração de O2, o efeito estufa, e termos voltou de novo a Terra aquecer. Essa Terra bola de neve, com o efeito dos vulcões, ela se auto-reverteu para uma Terra mais aquecida, mais com efeito estufa, tá? É também comum isso, principalmente pela cobertura carbonática que tem em cima da carbonática após essas glaciações, né? Esse carbonato é precipitado em clima quente, não é precipitado em clima frio, né? Então, esse carbonato também é um indicador que essa Terra se aqueceu, tá? Pela emissão de CO2, que foi uma base para a formação desses carbonatos. Poderá ocorrer novamente a Terra bola de neve? Tem duas hipóteses. A primeira seria difícil, o Sol está mais forte, a luminosidade do Sol é maior que na época. A distribuição atual dos continentes mais fora do polo, os continentes estão em latitudes mais altas, tá? Então, o nosso oceano também está mais frio, tá? A possibilidade que vem para a formação de uma nova Terra bola de neve é o impacto de um grande bólito, né? Isso causaria uma nuvem, né, que reteria a luz do Sol, haveria um efeito estufa inicial, os oceanos mais frios congelariam mais rapidamente, né, e poderia formar uma Terra bola de neve se essa glaciação chegasse até latitudes medianas, né, o efeito albedo de novo entraria em ação. Tá? Importâncias ou implicâncias sobre essa Terra bola de neve, né? A vida, né? Como é que a vida sobreviveu a duas terras bolas de neve, né? Bem, no início, no Proterozoico, nós não tínhamos vida muito desenvolvida, nós tínhamos bactérias, algas, tá? A fauna terrestre não existia, as plantas vasculares também ainda não. Tá? Então, esses micro-organismos, eles se preservaram, né, de duas formas. Primeiro, nas fendas vulcânicas, né, que hoje em dia também se encontra a vida até próximo a essas fendas vulcânicas. O segundo seria através de rachaduras na própria camada de gelo, né? Houve experimentos que se teve uma camada de gelo transparente de até 2 metros, as algas conseguem realizar fotossíntese. Tá? Essas rachaduras na camada de gelo que cobriu o planeta pode ser explicada pelo movimento das próprias geleiras, né? O vai e vem das geleiras, isso poderia causar afinamento desse gelo oceânico ou ruptura desse gelo, que permitiria que em alguns locais, alguns oásis poderiam ser mantidos com a fotossíntese. Tá? E essas próprias fendas no oceano, né, a salinidade do mar estava maior, poderia também manter algum tipo de vida, né? Tem evidências dessas terras bolas de neve, né? São os depósitos glaciais encontrados em todo o planeta, em todos os continentes, né? Isso indica também que esses continentes estavam unidos também numa posição mais equatorial para ter esses depósitos. Os dados palomagnéticos, tá? Indica, tá? Grossas camadas de carbonato proterozoicas, neoproterozoicas, em latitudes baixas. Tá? Isso rompe um pouco com a teoria do ciclo de Milankovitch,
que a Terra estava numa precessão muito grande, tá? Que ela foi mais ou menos invertida, porque os carbonatos que se depositam em clima quente continuam no Equador e não pelo modelo de Milankovitch, que seria o contrário, eles tinham que se depositar nos polos, por esses polos estavam perpendiculares à órbita da Terra, né? Estava perpendicular ao Sol. Outra evidência são os depósitos de ferro que são encontrados basicamente ou exclusivamente em estratos marinhos, tá? Indicando que esse gelo cobriu os oceanos, tornando esses oceanos anoréxicos, uma anorexia generalizada nos oceanos que conseguiu fazer a precipitação de óxido de ferro. Se esses oceanos fossem oxigenados, tá, nós não teríamos essas rochas sedimentares, essa formação de ferro em faixas bandadas. Outra hipótese que corrobora com essa terra bola de neve é a grande distribuição do elemento irídio, tá, encontrado em base dos carbonatos das glaciações turtianas e marinoanas, tá? Eles são interpretados que esse irídio estaria sido preso, seria um proveniente extraterrestre, né? E ficaram presos no gelo por esses milhões de anos e liberado após o degelo. Outro fator que indica o que prova dessas glaciações tipo bola de neve, né, são os carbonatos de cobertura pós-glaciais. Esses carbonatos foram depositados em margens continentais. Muitos deles apresentam marcas de ondas, de grandes ondas ondas de tempestade. Tá? Isso indica também a variação climática de um clima gelado para um clima quente, onde essa grande variação climática, né, produziu essas ondas, essas marcas de ondas, né, não ondas normais, ondas de tempestade, né? Isso é encontrado, essas marcas, basicamente, em grande parte desses testemunhos, né, carbonáticos pós-glaciais. É previsto também como é que aconteceu a saída dessa terra bola de neve? Pelo aumento de CO2 na atmosfera, né? Houve um aumento de CO2 pelos vulcões, tanto debaixo dos oceanos, quanto que conseguiam expelir esse CO2 na atmosfera, né? Essa grande quantidade de CO2 ajudou o derretimento da Terra, né? Fez com que revertesse esse efeito bola de neve, né? E ele se tornou na atmosfera, um acúmulo desse CO2 basicamente na atmosfera, formando um efeito estufa pós-terra bola de neve, que é marcada pela formação desses carbonatos e tudo que foi explicado acima. A biografia principal é esse site passado pelo professor Snowball Earth, tá? Que faz um grande resumão, um grande apanhado de artigos atualizados, mais antigos, que fala sobre essa teoria ou essa evolução do planeta como Terra bola de neve. Valeu aí. Beleza, Ricardo. Tivemos alguns probleminhas aí na apresentação no começo, mas né? Vocês têm perguntas aí para o Ricardo, pessoal? Comentários, né? Eu já parei aqui de coisa. Parou, Ricardo. Sim. Então, só vi um deslizinho no começo aí, né? Você colocou a glaciação marinoana ou huroniana, né? Só para deixar claro, a glaciação huroniana é aquela de 2.2, 2.3, por aí. Lá do Lago Huron, lá no Canadá, né? Então... Eu li alguns artigos que davam essa nomenclatura nessa última glaciação neoproterozoica. Não sei se estavam desatualizados, não sei. Huroniana é essa lá do Lago Huron, do Canadá, né? Mas, no mais, você falou aí das causas, né, dos prováveis efeitos, do ciclo de Milankovitch, né, que tinha perguntado também, que entrou no meio aí, não. A alta obliquidade. Eu trabalho com quaternário, eu sempre expliquei as glaciações pleistocênicas pelo ciclo de Milankovitch, entendeu? Eu sempre vi essas variações do livro do Markin, imprimem nos meus terraços fluviais
imprime os terraços fluviais pela variação do nível do mar, né? Não, ficou bem bacana, falou tudo aí um pouquinho, né? É bom também que você trabalhando no quaternário, né, ver como é que o pessoal que trabalha com glaciação do Pleistoceno teve muita dificuldade de aceitar um pouco essa história de snowball, né? Porque não são glaciações que chegam muito longe ali na latitude, né? Eu li poucas coisas sobre isso, a maioria é tudo pleistocênica, é ciclo de Milankovitch, damos satisfeito e... Exatamente. Enfim. Eu acho que até por isso, né, uma das primeiras explicações lá para o snowball era essa, né, que você aumenta a obliquidade do eixo da Terra, e com isso você, pelos próprios ciclos naturais ali, o gelo ia chegar à latitude mais baixa. Mas acho que ele não chegaria tanto a uma latitude tão baixa assim que o albedo conseguisse se autossustentar e formar grandes glaciações, entendeu? Uma glaciação mais planetária, digamos assim. Tem grandes problemas nessa interpretação aí mesmo. Bom, alguém tem mais algum comentário? Tá tranquilo. Beleza. Então, se vocês quiserem passar aí para a próxima. Vou tirar aqui. Agora eu acho que eu mesmo ou tem mais algum? Eu acho que só sobrou você, né? Tem mais alguém para apresentar hoje? A Jana deram 5 pessoas, né? Beleza. Vocês já estão visualizando? Eu já estou vendo aqui, Jana. Sim. Ok. Beleza. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre o grande evento de oxidação, principalmente com foco no Paleoproterozoico, né, e principalmente também sobre o caráter dele transicional, né, e não um evento abrupto. E baseei basicamente no artigo de 2017, Time and Tempo of the Great Oxidation Event, do Guzman e colaboradores. Então, esse evento, né, do Paleoproterozoico, vários trabalhos já têm trazido essa ideia, né, de que ele foi formado por múltiplas oscilações de oxigênio na atmosfera, deixa eu pôr o ponteiro aqui, múltiplas oscilações de oxigênio, né, durante o início desse grande evento, né, e o que é interessante é que esse aumento do oxigênio é coincidente, a princípio, né, com a instalação das grandes províncias ígneas, né, que são as LIPs, aí, sigla em inglês, né. A gente tinha extensas áreas continentais, né, posicionadas em baixas latitudes, e aí o tema que nosso colega acabou de falar aí, né, sobre as glaciações, que refletem a condição desse snowball Earth, principalmente por essas extensas áreas continentais estarem posicionadas próximos ao Equador. Então, nesse trabalho, ele faz a correlação, né, principalmente da bacia Transvaal e Griqualand, no cráton Capvaal, no sul, da África do Sul, né, e que é uma região que teve tem essas LIPs, né, ocorrência das grandes províncias ígneas, e o magmatismo, ele foi datado um pouco mais velho que as glaciações globais, né, sendo aí um indicador do início da atmosfera oxigenada. E aí eu acho que é interessante que ele coloca, né, que esse time exatamente em relação entre esses eventos, né, de glaciação, das LIPs, do GOI, ele às vezes é muito debatido ainda porque tem poucos dados, ou as correlações estratigráficas são um pouco contraditórias, então ele até convida a gente a estudar o Paleoproterozoico olhando as glaciações mais conhecidas do Neoproterozoico, né? Que essa pode ser uma chave aí para as correlações e os estudos. Então, ele adicionou novos dados, né, geocronológicos, né, pus aqui uma badeleíta, não é do artigo não, mas eu achei bem bonitinha. Então, foi coletado em doleritas e basaltos,
e também ele fez análise de paleomagnetismo. Então, essa é a tabela que ele apresenta, a tabela principal. Como tem muita informação, eu vou detalhando essa tabela para a gente compreendê-la um pouco melhor. Mas o principal desse trabalho é argumentar, né, a favor de um aumento de oscilações do nível de oxigênio, né? Então, ele é contra um aumento simples e monótono do oxigênio na atmosfera, e ele até põe que esse conjunto de oscilações pode ter durado cerca de 200 milhões de anos, né? Os dados geocronológicos apontam isso. Então, é a correlação entre as duas bacias, né? A que está mais a oeste, e a bacia Transvaal. E aqui ele já mostra uma interpretação, né, das oscilações do nível de oxigênio. Então, primeiro aqui, queria chamar a atenção, né, para essa estrelinha preta, né, que são a MIF, né, que é os isótopos de enxofre com fracionamento independente da massa. Acho que o Cachito falou um pouco disso na aula, né, que a ideia, o enxofre ele tem vários isótopos, né, mas que a ideia é que o SO2 foi provavelmente a espécie mais importante. E a fonte desse enxofre está associada principalmente aí aos gases vulcânicos aí, né, essa emissão, o vulcanismo, né, por isso que a gente associa as LIPs, né, então essas grandes províncias ígneas aí emitindo aí o SO2. Eu achei interessante que o James Facar, ele conduziu experimentos, né, expondo o gás SO2 a raios UV de diversos comprimentos de onda. Por isso foi comprovado e demonstrado que a interação de raios UV com SO2 é capaz de fracionar o enxofre, né? Então, por isso que a gente associa aí a esse período paleoproterozoico aqui desse gráfico, onde a interação do raio UV com o enxofre na atmosfera foi possível proporcionar o fracionamento, né, o fracionamento independente da massa, né, o fracionamento que define aí um ambiente, né, sem oxigênio, né, anóxico. Então, o que a gente pensa que no Arqueano, aí, para o Proterozoico, a camada de ozônio era praticamente inexistente, né, ou fracamente densa, então permitia essa interação dos raios UV com o SO2. E aí é interessante pensar, né, que se a gente, esses raios UV, que são causadores desse fracionamento, se a gente diminui, né, a camada de ozônio, a gente acaba voltando esse ciclo, né, permitindo esse fracionamento independente da massa novamente. Ok, então aqui, então ele marca aqui, né, evidências aqui de uma atmosfera anóxica, né, e esses dados foram coletados em sulfetos, né, em uraninita. Depois ele pega aqui, ó, registros de hemictitos glaciais, e aí é interessante perceber que esses hemictitos, eles apresentam interdigitação com as LIPs, né? Então, aqui a gente tem, nessa Griqualand, ele está nessa posição, na Transvaal está um pouco mais acima. Então, ele define essas grandes províncias vulcânicas, né? Posicionadas, né, em extensas massas continentais de baixa latitude. Então, esse vulcanismo, ele acelera, né, o intemperismo químico dos basaltos, né, que eram ricos em nutrientes. Com o intemperismo químico, a gente tem o consumo de CO2, né, o Ricardo mostrou aí há pouco esse formato aí do consumo de CO2. E tem o que o Fabrício fala muito, né, a liberação de fósforo e outros nutrientes essenciais para as margens continentais e bacias intracratônicas. Então, nesse momento, a gente tem aumento do fluxo de nutrientes, possibilitando maior atividade fotossintética e produção de oxigênio. Então, o que se pensa é que um aumento, mesmo que incipiente, do oxigênio livre na atmosfera, já seria suficiente para a rápida oxidação do metano, né? Forçando aí uma mudança catastrófica, né? Que o Ricardo mostrou aí também, né? Então, essa interdigitação aqui dos hemictitos, né,
acabam mostrando essa íntima relação entre as rochas glaciais e as LIPs. E é interessante que esses dados geocronológicos, eles permitem uma revisão da estratigrafia, posicionando melhor essas camadas aí da camada, se não me engano, Macaene, ou algo parecido. Então, ele reposiciona a idade, né, a coluna estratigráfica dessa porção da bacia. Então, o que é interessante é que essas províncias ígneas, ela tem um papel importante no aumento do oxigênio, né, que ela tem um consumo de CO2 no intemperismo químico, e também ela auxilia o encerramento da glaciação, né, onde que o CO2, ele ajuda a reconstruir o efeito estufa, então também, por isso que a gente tem esse ambiente, né, glacial, em geral, associado a rochas, aqueles cap carbonates, né, aos carbonatos de caco, de clima mais quente. Aí, na sequência, a gente tem formação de depósitos de ferro e manganês, né, que ressalta que é o maior depósito de manganês do mundo, né, está posicionado aqui na formação Rotazel. Tem anomalia de série negativa, então, é uma evidência de uma oscilação, né, de um aumento do oxigênio. E logo em seguida a gente tem as camadas de carbonato aí, né, aquelas que eu falei agora há pouco, a Cape Carbonate. Então, o que é interessante perceber é que o início da glaciação, né, que ele tem alguns dados aqui, algumas idades, né, foi contemporâneo ao início do GOI, né, e ele compara, né, com o supergrupo uraniano, que em geral até denomina glaciação uraniana, né, que é 2,4, e essas idades aqui foram cerca de 2,436, hein? A formação Macaene, eu sou ruim para falar essas palavras, gente. Ela é a rocha mais antiga, né, o registro mais antigo de snowball terrestre conhecido, né? Peraí, deixa eu falar de novo. É o registro mais antigo que tem do snowball próximo nas regiões equatoriais, né? Esse aí é um dado novo. E outras unidades glaciais, né, que são correlatas, a formação Polisarca e a formação do meteorito Bohr do Craton Pilbara, na Austrália. E aí, juntando com os dados, né, do paleomagnetismo, né, ele mostra que todos esses conjuntos de continentes estavam em baixas latitudes, né, durante o Paleoproterozoico, reforçando aí a ideia que os níveis glaciais atingiram, né, as faixas próximas do Equador. E aqui também ele compila todas as variações de anomalia de sérios, depósitos de manganês, as glaciações, o magmatismo também, né, e os picos de oxigênio aqui na linha do tempo. É isso. Acho que falei até rápido demais. Né? Não, está ótimo, Juliana. Foi bom. Você foi lá, voltou aquele artigo lá, mas geral, né? E tem sempre esses problemas de datação aí, né? Quando a gente vai lá para o Paleoproterozoico, tem um pouco como não era o Neoproterozoico também, né? Se você for ver, a gente está lidando aí com 500 milhões de anos, né? E às vezes, coisas que aconteceram entre 2.5 e 2.0, né? A gente costumava colocar tudo no mesmo pacote. Isso era feito um pouco com o Neoproterozoico também, né? Entre 1 bilhão de anos e 500 milhões de anos. Você pega aqueles trabalhos mais antigos que chamavam de orogênese brasiliana tudo, né? Desde 900 até 500. Então, você pensa assim, é uma loucura, porque isso é um fanerozoico inteiro, né? Você pensa, 500 milhões de anos é um fanerozoico inteiro. Então, a gente viu aí a Úrsula mostrando, né? O tanto de coisa que aconteceu num fanerozoico, né? Então, realmente a gente precisa dessa cronologia mais detalhada, né, mais refinada, para poder ir desvendando aí o que vem antes, o que vem depois. Né? Bom, vocês têm perguntas aí, comentários para a Jana?
Alguém, bom, obrigado aí. Alguém, se ninguém tiver, a gente tem mais alguma pessoa para apresentar hoje, não? Eu acho que não, né? Acho que acabou. Tá, então a gente deixa para a próxima semana, tá? E aí eu vou fazer aquele esquema de gravar, eu vou parar a gravação aqui agora, tá? E aí eu vou deixar